Boa noite para quem ficou no canal, ainda permaneceu e para quem tá, né, assistindo os vídeos, né? Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio de 2019, são 19 horas e 25 minutos. Obrigado a todos vocês. Vamos para o segundo vídeo, Espírito de Vida ou Espírito em Nós? O que acontece depois da morte, né? Não é o assunto, mas vamos ver o que tem dentro de nós, se nós somos um espírito ou se tem um espírito em nós. A gente parou lá em números. Vamos achar aqui números, meus amigos. Vamos achar números. Olha lá, vai acompanhando como que é difícil achar as coisas aqui na Bíblia, né? Números, o capítulo 5, versículo 14, depois o 30. Se o espírito de ciúme vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou se sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúmes, mesmo que ela não se tenha contaminado. Vírgulazinha aqui. Esse assunto aqui fala de uma regra que Deus tinha colocado para se identificar uma mulher adúltera, né? Em Números, que você vai ver, Números capítulo 5, inteirinho, se você ler, era uma... Parece que hoje, né, falava uma simpatia para achar, né, uma identificação se a mulher tinha traído o marido, quando ele tinha um ciúme, esse espírito de ciúme. Então, qual é a importância do assunto? Espírito. Então, no decorrer do estudo, você vai ver que espírito, ele tem várias conotação, né? Identificação. Espírito de ciúme, espírito de vontade. Então, aqui, o ciúme é um espírito, é o sentimento, né? Sentimento. A pessoa tem um sentimento, aquela desconfiança de que é traído. Neste caso, espírito de ciúme. Para você entender o que é o espírito, né? O versículo 30. Ou no tocante ao homem sobre quem vier o espírito de ciúme, e se enciumar de sua mulher, ele apresentará a mulher perante o Altíssimo, Senhor, e o sacerdote cumprirá, né, para com ela toda esta lei. Era uma lei, quando o homem se enciumava, tinha que fazer um trajeto, um rito, um ritual. A Bíblia tem umas coisas aí, meus irmãos, que você vai querer contestar. Não existe contestamento para isso. Por que fazia essa simpatia, né? Em outros lugares jogava sal para poder a água correr. Então isso era uma simpatia. Não estou ensinando isso, estou ensinando que o espírito ali, né, pega o homem ali, que entrou no homem, foi o espírito de ciúme, um sentimento de ciúme. Aqui o espírito está falando numa característica de sentimento, né, de ciúme. Capítulo 11, versículo 17. Então descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não o leves sozinho. Aqui no caso, Deus designou 70, né, anciões para ajudarem Moisés. Vai tirar o quê? O espírito de Moisés para passar por eles? Não, a autoridade, o fardo, né? O compromisso de estar trabalhando sozinho Moisés. Vamos lá reler? Então descerei e ali falarei contigo, né? Para Moisés, e tirarei do espírito que está sobre ti, da autoridade aqui o espírito demonstrativo como a autoridade de Moisés, aquele poder. Então quer dizer que Moisés tinha vários espíritos? Não, poder, autoridade, desmascarando muitas religiões aí também com esse assunto que a gente morre espírito,
Nós vamos chegar até aí, porque tem muita coisa para se aprender, né? Não é um versículo que a gente pega e vai fazendo um rodeio em cima, não. Já ensinei isso aqui. O 25, o 26 e o 29 aqui do mesmo capítulo. 25, 26. Então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, Espírito, a autoridade que estava sobre Moisés, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu o quê? Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Depois nós vamos entrar aqui em detalhe. Mas no arraial ficaram 2 homens, chamava-se um Eldade, né? E o outro Medade, nome feio também. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os anciãos os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Espírito, autoridade, né? Sobre o lombo de Moisés. Vamos ler o 29. Moisés, porém, lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Oxalá, né? Quem dera que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. A sua autoridade, o seu poder, isso está indicativo a isso. Né? Não que tirou de Moisés o Espírito, Moisés tinha tanto Espírito assim, tinha tanta autoridade, unção, liberação, autoridade de Deus, é isso aí? Vamos lá no 16, capítulo 16 de Números, no versículo 22. Mas eles caíram com os rostos em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, poderá um só homem e indignar-te-ás tu contra toda a tua congregação? Ou seja, vamos lá relembrar o versículo, reler de novo. Mas eles caíram com os rostos por terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. Deus do espírito de toda a carne. Não falou de humano, falou de toda a carne. Porque o espírito que gera em nós é a vida, né? A vida que se soprou em cada nariz, até do homem e do animal. Espírito de vida nesse sentido que está falando, ok? Vamos aqui para o capítulo... Vamos para o capítulo 27, 16 e 18 de Números. 27, 16 e 18 de Números. Que o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre a congregação. O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne. Deus de toda a vida na terra. Então disse o Altíssimo a Moisés: toma José, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe a mão. Em um homem quem há o Espírito, em quem tem autoridade. Tomar quem? Josué, né? Um homem quem há Espírito. Ou seja, nas outras pessoas não tinha Espírito, não da verdade, né? Espírito não de entendimento, nem de poder, nem de autoridade de Deus, de Yahweh, Jeová, Senhor. Aí você fala do jeito que você quiser e que é bem melhor. Vamos para Deuteronômio 34, versículo 9. Folheando aqui a Bíblia, dando para vocês uma leitura gostosa, não da minha voz, mas da leitura gostosa, porque uma verdade a Bíblia tem que ser lida conforme ela é escrita, né? Não fazer rodeio, não. Vou mostrar que nem Deus escreveu tudo perfeitamente para deixar as claras a todo olho, né? Para confundir quem?
os sábios da terra e revelar aos pequeninos, pessoas humildes de coração, não por inteligência, nem arrogância, nem que mesmo orgulho. 34:9. Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito da sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos, assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui o espírito de sabedoria, né? E lá não tinha o espírito de ciúme. Que coisa que nós achamos tanto espírito assim? Opa, Israel, estou revelando aqui o segredo da Bíblia. Então nós temos espírito de ciúme, nós temos espírito de entendimento, espírito de não sei o quê. Então dentro de nós é uma casta, que nem vocês vão falar agora, que entrou 5.000 demônios naquele homem lá no Gadareno. São espírito. Quantos mil espíritos cabem no ser humano? Não é assim não. Aqui nesse caso aqui está falando de autoridade, espírito de sabedoria, conhecimento, inteligência, o espírito, faculdades mentais, né? Vamos agora para Juízes, dá uma segurada aí, Juízes, o capítulo 9, o versículo é o 23. Deus levantou um espírito mau entre Amibeleque e os anciões de Siquém, e estes procederam aleivosamente para com Abimeleque. Deus aqui levantou um espírito mau contra Abimeleque. De que forma Deus fez isso? Colocou a raiva no coração dessas pessoas contra Abimeleque. A conspiração de Gaal. Está aqui no título, né? Que Deus fez? Levantou uma contenda, uma injúria. Deus faz isso? Fez. Por quê? Porque são povo que ele não queria ali. É povo que era muito blasfêmio. Era povo que era pecaminoso. Faz separações de pessoas? Faz. Desde que a pessoa não presta, não presta para Deus, no caso, e ele vê melhor do que a gente, não eu falando quem presta não presta, porque se fosse assim, eu estava perdido. Mas no caso, Deus escolhe pessoas que nunca vão dar fruto, deixa aí. Vamos tentar entender aos poucos o que significa isso, né? Agora vamos lá para Samuel, capítulo 1, e o versículo 15. Samuel 1,15. Mas Ana respondeu: não tenho, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Neste caso aqui, Ana estava orando no templo, né? No templo onde estava lá o Elias, né? O sacerdote Elias, né? E no caso, ela estava falando em várias, né? Não era línguas estranhas, não. Ela estava cochichando com Deus ali. E Elias achou que era profeta Eli, desculpa, não é Elias não. Achou que ela estava embriagada. O que fez? Pegou ela para os cabelos e tentou expulsar. Falou: não, eu tenho um espírito de atribulado. Estava triste, aflitiva de coração. Aí que ela fala: derramei a minha alma, ou seja, chorei. Meu coração não aguentou a dor, derramei, não segurei. Mas ela era o quê? Uma mulher atribulada. Ela era atribulada de espírito, ela não bebeu vinho nenhum. Ok? Mais uma explicação para vocês. Eu vou ler aqui o capítulo 16, o 14 e 16. Ora, o Espírito do Altíssimo retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Agora, Israel. Quem vai dizer que Deus colocou um diabo? Não, Deus não faz parte com isso.
esse espírito aí, uma amargura de coração, da parte que ele ficou atribulado. Lemos lá em Ana, Deus não faz pacto, Deus não faz parte, Deus não faz trato nenhum com o diabo. De alguma forma, Deus permitiu que ele fizesse alguma coisa, deixou, mas Deus não tem combinação com a luz, não, com a treva, não. Aqui no caso, retirou-se o Espírito de Deus de Saul e atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. O 16. Disse, pois, Senhor nosso, os teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Davi tinha que tocar harpa para Saul acalmar, que Deus se afastava. Você percebeu que quando a gente está fora da graça de Deus, do favor do Espírito Santo de Deus, nós temos uma vida tribulada, perturbada, amargurada, infernizada? Por quê? Porque Deus afasta, meu amiguinho. Se Deus se afastar e Ele permitir, os inimigos aí, eu não vou nem falar o nome porque tá cheio, os demônios acabam com a gente em 1 minuto, se Deus permitir. Jeová, Yahweh, Javé, né? Mas aí entra a amargura, a angústia de espírito, de coração, né? A depressão. Agora, se eu não sei quase nada, você tenta saber melhor do que eu aí. Faça o seu comentário, né? O versículo agora, o 23, vamos ver o que fala aqui no 16 ainda, né? 23. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, né? E se achava melhor e o espírito maligno se retirava dele. Aí mora um segredo. Aí mora um segredo. Esse espírito mal, essa angústia, esse negócio. Aí, se você sabe me explicar, que espírito maligno vinha da parte de Deus, do Senhor, Yahweh pôs então um demônio em Saul, aí Yahweh se afastou. E quando tocava a harpa, acalmava aquela raiva, aquele ódio, porque quando você está com ódio, não é verdade que tem uma frase aí na nossa atualidade, não tem, como é que fala? Quem atenta, o ferro entra? Ou seja, o diabo atenta, o ferro entra, coisa assim, a pessoa está pensando em se matar, pensando em fazer isso, pensando em roubar, que entra nele? O espírito maligno. Aí ele vai, rouba, ele mata, ele se mata, porque se retirou o Espírito de Deus e a pessoa faz aquilo que o espírito maligno está induzindo. Comentem aí aos meus amigos, né, que estão aí ouvindo, lendo, vendo o vídeo. Capítulo 19 e o versículo calma lá. Capítulo 18, versículo 10. No dia seguinte, o espírito maligno da parte do Senhor se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa. E Davi tocava a harpa, como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança. Nesse detalhe aqui, vamos lá ver, no dia seguinte, né, da história, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar. Proferir palavras. O que ele proferiu? Palavras, profetizar. A palavra profetizar, ela vem de uma proferição de palavra, vai fazer alguma coisa, né? Ou seja, quando você vê essas falsas profecias nas igrejas, aquele ser que está dizendo que vai ter aquela profecia, que aquele espírito está falando que vai fazer tal coisa, ele está se comprometendo a fazer. Uma pessoa que fala alguma coisa, toma cuidado até com isso, ela profetiza aquilo que ela quer fazer. Ela profere, eu vou fazer isso. Proferiu, saiu da boca, profetizou. Falou, profecia, tem que acontecer. No caso, humanamente,
Cuidado com o que se fala, mas no caso de Deus, tudo que ele falou vai se cumprir. Espírito maligno se apoderou da parte de Deus. De que forma? Meu amigo, eu nem quero entrar nesse assunto porque para mim é muita coisa para saber. Saía Deus, entrava o diabo? Deus permitia que o diabo então entrava, é isso? Eu acho que é isso, mas não tenho certeza. Não tenho certeza, mas pessoas vão falar que é. E se falar que é também não estão, é muito errado, porque da parte de Deus entrava um espírito maligno. Que da parte? Porque Deus permitiu. Não que Deus punha um diabo nele, não. Deus permitiu que entrava aquele espírito maligno. Vinha de onde? Da autorização que Deus deixava. Não que Deus punha, que Deus tinha. Ok? Fica a dica. Cuidado. O capítulo 19, 9. Então o espírito maligno da parte do Senhor veio sobre Saul, estando ele sentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e Davi estava tocando a harpa. Aqui se você for ver aqui que vai falar, vamos no 10. E Saul procurou encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, que fincou a lança na parede. Então Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Ou seja, aquele espírito maligno, não é só que terrível, aquele ódio que Saul teve de Davi, ódio é espírito maligno. Amor já não é. É espírito maligno, é procedência maligna. Você tem ódio de alguma coisa? Tira do seu coração que é procedência maligna, vem do inimigo, o ódio vem do iníquo. Então ele tacou aquela lança que chegou até a fincar na parede, pega em Davi, morto. Mas isso daí não era o objetivo do Pai amado Yahvé, né? Cristo Jesus Yeshua, né? Vamos aprendendo. O capítulo 22, 2. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, né? Todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, havia com ele cerca de 400 homens, amargurados de espírito, depressão, oprimido, triste. Tô nem aí pra vida. Tô nem aí pra vida. Amargurado de... João 14, não se turbe o vosso coração, não se amargure o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, não é que fala? Amargurado de espírito, não se turbe o vosso espírito, o vosso coração, credes em Deus, credes também em Jesus. João 14. Vou parar hoje por aqui, acabei o 1 de Samuel, amanhã eu entro em 2 Samuel. Eu quero agradecer a todos que ainda continuam inscritos no meu canal. O que tem de mentira por aí, meus amigos? Não é brincadeira. Por isso que eu saí de todas as igrejas. Não tem nenhuma igreja. A igreja somos nós. Nós somos o templo de Deus. Tudo que você faz de bom é favorável para a vida eterna. Mas o mal que você faz vai te condenar para a morte, para o fogo eterno. Ok? Boa noite, muito obrigado a todos vocês.